cidadãos afirmam que erros do passado devem servir de lição para que não haja adiamento de eleições. Ender concluiu que jovens e mulheres são cada vez mais atraídos pelo consumo de drogas injetáveis. Seja bem-vindo ao Tele. Boa noite. Sob a presidência do chefe de Estado, o governo reuniu-se mais uma vez em Conselho de Ministros para debater assunto do país. O presidente da República, em pessoa, foi quem presidiu a sessão ordinária da reunião do Conselho de Ministros do dia 20 de outubro. O general de Exército, Umaru Sissoko Embalo, estava ladeado do primeiro-ministro Nuno Gomes Nabian e do vice-primeiro-ministro Soares Sambu. O comunicado final adoptado pelos ministros foi apresentado aos jornalistas pelo ministro do Turismo e do Artesanato, Fernando Vaz, na qualidade de porta-voz do governo guineense. No capítulo de informações gerais intervieram o ministro da Administração Territorial e Poder Local, que expôs ao plenário governamental o teor dos consensos obtidos na reunião realizada com os partidos políticos sobre a inexequibilidade da data de 18 de dezembro para a realização de eleições legislativas antecipadas, conforme estabelecido no Decreto Presidencial número 24 de 2022, de 16 de maio. O Ministro das Finanças, sobre a sua recente participação em Washington, na Assembleia Anual do Grupo Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional, cujos resultados foram globalmente satisfatórios, destacando-se a aprovação do Conselho de Administração do Fundo Monetário Internacional da terceira e última avaliação. O Ministro da Energia e Indústria, que apresentou o relatório preliminar sobre o processo de liquidação das distintas comissões instaladora e do Conselho de Administração de Arseco. O Ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, sobre a situação atual da ANCA-GB, a entidade passou a tutelar e o conjunto de irregularidades aí registadas, tendo, em consequência, adotado medidas adequadas para o Ministro do Comércio e da Energia e Indústria relativamente ao teor dos memorandos resultantes da missão empresarial chinesa sobre a comercialização da castanha de caju, Human Construction Investment Group, e sobre a construção de uma central fotovoltaica de 25 megas, que depois de debatidos recomendou-se a sua reapreciação no âmbito de uma comissão interministerial integrada pela Presidência do Conselho de Ministros e pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, da Cooperação Internacional e Comunidades, do Plano e Integração Regional e pelo representante da Guiné-Bissau no Fórum Macau. O Ministro do Comércio falou da sua participação na 10ª reunião do Conselho de Ministros da Zona de Comércio Livre Continental Africana, que decorreu em Accra, Gana, que se debruçou sobre protocolos da fase 3 relativamente ao investimento, política e direitos de propriedade intelectual a serem adotadas na próxima sessão extraordinária da União Africana. Na circunstância, o Ministro deu conta ao plenário governamental da subida galopante do preço do cimento de produção local. O comunicado dos ministros termina com o capítulo das nomeações. No capítulo de nomeações, o Conselho de Ministros deu anuência a que, por despacho do Primeiro-Ministro, se efetue o movimento pessoal dirigente da administração conforme se indica. Ministério das Pescas. 1. Diretor-Geral da Pesca Artesanal, Sr. Anselmo Mendes. 2. Diretor-Geral do Centro de Investigação Pesqueira Aplicada, CIPA, Sr. Issa Bari. 3. Diretor-Geral da Administração do Porto de Pescas, Sr. Mário Fernandes. Em consequência destas nomeações, é dada por finda a Comissão de Serviço nas mesmas funções dos anteriores titulares. O comunicado do governo foi assinado pelo vice-primeiro-ministro Soares Sambu. O consumo de drogas injetáveis está cada vez mais a atrair jovens e mulheres em Bissau e no leste do país. A conclusão é do inquérito no terreno da ONG ENDA. Um estudo conduzido pela ONG ENDA Tiers-Monde assinala um aumento da camada feminina no consumo de drogas injetáveis na Guiné-Bissau.
Constatamos que houve aumento de consumo de droga na população feminina, o início muito precoce de consumo de drogas, crianças, consumo, a faixa etária de 18 a 19 anos sendo a faixa etária onde constatou-se o maior número de consumidores de droga, e o nível alto também da depressão e da dependência. E quando nós falamos de saúde mental, inclusive pessoas com vontade de suicídio, que deve constituir uma preocupação para a saúde pública. O inquérito sociocomportamental nos usuários destas substâncias foi realizado em Bissau, Bafatá e Gabu. As estimativas apontam que o número tenha dobrado em comparação ao estudo de 2019. Sejam adotadas estratégias, políticas e programas para reduzir o risco ligado ao consumo de droga no país. É um fenómeno que não é somente na Guiné-Bissau, é um contexto, é uma realidade global. Há países onde a overdose é considerada uma epidemia. A Guiné-Bissau não tem muitos dados em relação a isso, mas é preciso nós definirmos políticas claras, é preciso nós definirmos estratégias claras, direcionadas à redução dos riscos ligados ao consumo da droga no país. O consumo registra-se maioritariamente em jovens entre 18 e 22 anos, embora haja casos envolvendo crianças de 12 anos de idade. O facto preocupa as organizações juvenis. Com esses dados, podemos até fazer alguma ligação, porque substâncias químicas como droga, isso sempre afeta os nossos cérebros e, consequentemente, podemos padecer de doença mental. Portanto, isso é uma preocupação que eu acho que qualquer um de nós deve preocupar, mas o governante, neste caso o governo no seu todo, deve estar preocupado com isto, porque afeta o país e com isso não vamos ter realmente jovens úteis para darem contribuição e poderem desenvolver este país. O estudo estabeleceu ligações entre o consumo de drogas e a prevalência das hepatites virais, VIH e transtornos mentais como a depressão e a epilepsia. O estudo realizado pela ONG ENDA foi financiado pelo PNUD e autorizado pelo Comitê de Ética em Pesquisa de Saúde. O Ministério de Saúde, Secretariado de Luta contra a SIDA e Conselho de Combate a Drogas são os parceiros estratégicos. A validação do estudo biológico e inquérito sociocomportamental nos usuários de drogas intervém numa altura de crescentes rumores sobre o envolvimento de figuras públicas no tráfico de drogas. A utilidade do jovem passa necessariamente por ter a saúde física ativa e psicológica, sobretudo. Isso significa que cada um de nós deve evitar ao máximo de consumir substâncias que possam prejudicar a si mesmo, colocar em causa a família, enfim, a própria sociedade. Portanto, nós achamos que os dados revelados são preocupantes, preocupam-nos e nós, enquanto dirigentes juvenis, temos que estar preocupados porque isso, queiramos ou não, pode trazer consequências negativas para o país e este país precisa das nossas contribuições para o seu crescimento em todos os domínios. Num país sem política de saúde mental e estruturas especializadas para o tratamento de consumidores de droga, vale mais prevenir do que remediar. Constatamos também de que muitos usuários de droga não compram droga, são-lhes oferecidos droga. 59,5% dos usuários de droga, no estudo que nós fizemos, receberam droga de presente. As pessoas estão a receber droga de presente e a maioria que iniciou o consumo de droga, a primeira droga que eles utilizaram para o consumo não compraram, foi-lhes oferecida a droga. Então, daí a necessidade de uma análise bem mais aprofundada em relação a essas informações que foram recolhidas. O estudo não inclui o cannabis, que lidera as drogas consumidas no país e visa produzir informações que facilitem a criação de políticas e programas na área de saúde. É preciso criar condições de ensino
de qualidade, é preciso criar condições de saúde de qualidade, é preciso criar condições para que haja emprego e empregabilidade para jovens, é preciso ter políticas que possam realmente atrair o ensino técnico profissional para jovens. Tudo isto, tendo isto, nós achamos que é possível erradicar os comportamentos menos bons para a nossa sociedade, porque cada um de nós terá alguma ocupação e essas ocupações vão nos inibir de ter comportamentos desviantes, comportamentos delinquentes. Segundo dados das Nações Unidas, mais de 11 milhões de pessoas estão a consumir drogas injetáveis em todo o mundo. A Câmara Municipal de Bissau mandou retirar esta quinta-feira todas as vendedoras do mercado improvisado do Espaço Verde de Bairro de Ajuda. A decisão da edilidade camarária deixou as mulheres desapontadas. São as vozes das mulheres vendedoras descontentes com a decisão da Câmara Municipal de Bissau, que mandou demolir o mercado improvisado no Espaço Verde de Bairro Ajuda. O sítio em causa foi adaptado como mercado desde 2020 para evitar a aglomeração das pessoas no mercado de Bandim e Chapa de Bissau no período da pandemia do coronavírus. Aos microfones da TGB, as vendedoras revelam que foram apanhados de surpresa com essa decisão após vários encontros mantidos com a Câmara Municipal de Bissau, no sentido de arranjarem um outro espaço adequado onde possam continuar as suas atividades, mas sem sucesso. Entretanto, como dizem, agentes da Polícia Municipal chegaram de repente e estão a demolir os cacifros, barracas e mesas improvisadas nesse espaço. Portanto, as vítimas consideram de precipitada a decisão da edilidade camarária, porque não é justo retirar as pessoas desse lugar sem, no entanto, preparar um outro espaço onde vão ser transferidas. Visivelmente desapontadas, as vendedoras estão a retirar-se do espaço, supostamente para lugares distintos. Perante a situação, a questão que não quer calar é a seguinte: para onde vão essas mulheres, freguilhas de casa? As mulheres expulsas do mercado improvisado no Bairro de Ajuda denunciam falta de coordenação entre as instituições do Estado. As mulheres vendedoras do mercado do Espaço Verde de Bairro Ajuda revelam que, após terem a informação sobre a possível demolição do espaço, mantiveram encontro com o primeiro-ministro Nuno Gomes Nabian, onde receberam a garantia de continuarem as suas atividades provisoriamente até que seja encontrado um novo lugar para alojarem. Mas a decisão da Câmara Municipal de Bissau prova que falta coordenação entre as instituições do Estado. Sem uma outra escolha, estão a chegar, aos poucos, ao mercado de Bairro Ajuda, o lugar indicado pela entidade responsável pela gestão da cidade. Entretanto, no avançado estado de degradação em que se encontra o espaço, não oferece condições necessárias para a venda de produtos alimentícios. Não só pela incerteza de um dia desabar, as suas condições higiênicas não permitem a permanência das pessoas nesse lugar. Sobre o assunto, a TGB tentou sem sucesso ouvir a Câmara Municipal de Bissau. Uma avaria deixou sem energia elétrica vários bairros da cidade de Bissau desde terça-feira. Segundo o comunicado da IAGB na sua página de internet, o problema deve-se à avaria no posto de transformação da chapa. Estão privadas de eletricidade vários bairros da capital. Comida estragada e materiais estragados são alguns dos problemas enfrentados. Segundo o relato de pessoas entrevistadas pela TGB, o prejuízo em bens materiais e alimentares são enormes. Algumas pessoas começaram a procura de gelo para tentar salvar mantimentos, como é o caso de Dominga Chá, moradora do bairro de Joló. Esta cidadã ainda garante que têm o pagamento da luz elétrica em dia e ainda realça que os clientes da EAGB deviam merecer um tratamento melhor. Carlos Lima e Ragoberto Nunes
disseram que não é a primeira vez que acontece e realçam que os moradores deveriam ser indemnizados pelos prejuízos. Os problemas básicos continuam a ser uma das principais preocupações dos moradores dos diferentes bairros da cidade de Bissau. A população carece de quase tudo e clama pelas melhorias em todos os setores. Na sua página no Facebook, a EAGB salienta que está a trabalhar para restabelecer o fornecimento de energia às zonas afetadas o mais breve possível. Os cidadãos falam dos impactos do adiamento da realização das eleições legislativas no seu cotidiano. Sugerem que os erros do passado sirvam de lição para que não haja um novo adiamento. Consumado que está a ficar cada vez mais o adiamento da realização das eleições na data inicialmente prevista, os cidadãos pensam e falam dos impactos disso no seu cotidiano. Mesmo que ele não anunciasse mais uma vez uma outra data, isto não vai pegar. Não vai. Não vai. Por quê? Porque as eleições não dependem dele. Em termos financeiros, não depende dele. Depende de coisa. Muito aí da comunidade internacional. Então, vamos só fazer uma comparação. Eu preciso comprar um carro. Ok. Já não vou poder ter com o homem do standard para dizer que eu vou pegar o carro amanhã, então vou pagar o carro amanhã. Eu vou ter contigo, falando contigo, se tu me garantiste, ok, que vai me dar dinheiro, ok, única coisa que eu tenho que esperar, enquanto não me das dinheiro, eu não vou lá ter com ele. Só quando eu tiver dinheiro na mão, na posse é que eu vou lá, no standard, ok, pago o carro e recebo o meu carro, é igual a eleições, ok. Não tivemos meios de fazer as eleições próprias, meios próprios. Ok, o que é que vamos fazer? Primeiro, temos que chamar os partidos políticos, ok, e fazer aquilo, como é que se diz, organizar a CNE, pondo um presidente, ok, e essas coisas todas, até os tribunais, temos que ter um tribunal credível. Não é um tribunal que volta, vai e vem. Diga uma coisa hoje e amanhã te nega essa. Alertam que tudo quanto condicionou a não realização e consequente adiamento das eleições seja evitado através do cumprimento de condicionalismos prévios. Os cidadãos estenderam a problemática das eleições à situação social vigente na Guiné-Bissau. Desta vez, se o presidente marcar a data, ele tem que cumprir. Porque até se no outro país agora, até ele podia ser demitido, porque ele não cumpriu próprias formalidades ou não cumpriu o decreto do presidente. E ele tem que encarar esse processo de fazer tudo junto do governo e parceiros para que sentar mesmo à mesa para debruçar, depois para arranjar a alternativa e para que essas eleições não sejam adiadas para o próximo, mesmo que for marcada para dia 23, do dia 23 todos nós temos que votar. Não pode haver mais adiamento, porque quando nós estamos a adiar o país, significa que nós estamos a adiar o nosso futuro. É preciso que todos nós engajamos, mas quem deve engajar o primeiro é o GETAP com o Ministro da Administração Territorial e o próprio governo. Eleições legislativas na Guiné-Bissau, de adiamento à oficialização de uma nova data, aos olhos dos cidadãos. A coordenadora da UNEP-GB diz que a organização que dirige está preocupada com a situação da insegurança social e constante conflitos que se verifica no país. Denise dos Santos Ndeki falava durante o workshop de comemoração do Dia da Resolução e Mediação de Conflitos. No quadro da celebração do Dia Mundial da Resolução e Mediação de Conflitos, criada em 2005 e que se assinala anualmente na terceira quinta-feira do mês de outubro, a Rede de África Ocidental para a Edificação de Paz na Guiné-Bissau, UNEP-GB, promoveu um ateliê sob o lema Contribuição para a Melhoria da Segurança Humana e a Estabilização Política na Guiné-Bissau, através da justiça restaurativa como instrumento de paz social e mediação de conflitos. O encontro contou com a participação dos jovens de diferentes organizações juvenis, entidades religiosas, para em conjunto debater as causas que provocam o conflito na Guiné-Bissau. A coordenadora nacional do UNEP-GB disse que a organização que dirige está preocupada com a situação da segurança humana no país. Denise dos Santos Ndeki vai ainda mais longe
afirmando que há vários tipos de conflitos no país, o que dificulta a vida da população guineense. Por isso, exorta a colaboração de todos para garantir o bem-estar que o povo tanto merece. Na mesma ocasião, as entidades religiosas também dizem que estão preocupadas com a situação da insegurança, instabilidade política e falta da paz social na Guiné-Bissau. As entidades religiosas estão preocupadas com a situação da insegurança, instabilidade política e falta de paz social na Guiné-Bissau. A inquietação do imame Boubacar Diallo e capelão da Igreja Evangélica Tidi Gomes foram registradas durante o workshop promovido pela Rede de África Ocidental para a Edificação de Paz na Guiné-Bissau, ANFGB, no quadro da celebração do Dia Mundial da Resolução e Mediação de Conflitos, criada em 2005 e que se assinala anualmente na terceira quinta-feira do mês de outubro. O imame diz que o símbolo da religião demonstra a preocupação que tem com a paz. Por isso, sempre que são chamados, não hesitam em comparecer. O representante da Igreja Evangélica é da opinião de que uma das causas do conflito é a discriminação e desrespeito à opinião dos outros. O protocolo da CEDEAO sobre a livre circulação de pessoas e bens no espaço comunitário deve ser cumprido por todos os países membros da organização. Defende o deputado cabo-verdiano eleito no Parlamento da CEDEAO, Orlando Pereira Dias, a saída do encontro com o presidente da República de Cabo Verde. A livre circulação de pessoas e bens no espaço da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental é uma questão que tem merecido a preocupação da organização subregional há vários anos. Não obstante, esse objetivo ainda está longe de ser cumprido em certos casos. Questionado sobre o assunto, o deputado cabo-verdiano eleito pelo Parlamento da CEDEAO defende o cumprimento do protocolo. Há alguns problemas nas fronteiras, mas isso não é só em Cabo Verde. Nos outros países também há problemas em relação à passagem de pessoas e bens nas fronteiras, mas o protocolo da CEDEAO é claro, não é? Portanto, nós defendemos e o protocolo defende a livre circulação de pessoas e bens na comunidade. Contudo, o deputado ressalva a necessidade do respeito pelas leis internas de cada Estado-membro. Portanto, a lei deve ser cumprida, não é? Respeitando também as leis de cada um dos países que fazem parte da CEDEAO. Portanto, o protocolo tem que ser, digamos, articulado com as leis de cada um dos países. Há países que têm as suas regras, elas devem ser cumpridas, mas cumpridas as regras, creio que devem ser criadas condições para que, digamos, haja livre circulação de pessoas e bens, porque isso ajuda em termos económicos. O não pagamento de quotas na comunidade por parte de Cabo Verde inquieta os deputados cabo-verdianos na organização subregional, diz o representante do grupo. Um desconto que se faz de 0,5% nas taxas de importação que devem, portanto, o desconto deve ser, portanto, encaminhado para a CEDEAO. E Cabo Verde não tem feito isso. Tem utilizado esse recurso para outros fins. Não é muito bom e temos que, a partir de agora, fazer com que Cabo Verde, enquanto Estado respeitado, passe a cumprir, digamos, os compromissos que tem para com a CEDEAO, para que nós possamos estar cada vez mais e melhor integrados na CEDEAO, que é um mercado grande e que, portanto, nós teremos seguramente benefícios. É uma dívida que vem desde quando? Desde há muitos anos, não é? Portanto, 32 milhões de euros. Portanto, 15 anos, 20 mais ou menos. Deputados cabo-verdianos eleitos pelo Parlamento da CEDEAO estão preocupados com a dívida do país na organização e estão a diligenciar junto das autoridades competentes para ultrapassar a situação. O assunto foi tema de encontro entre Orlando Pereira Dias e José Maria Neves. Na segunda parte do telejornal vamos trazer as notícias sobre Mali e África do Sul. Ativamente bem-vindo. A situação do mal-estar entre o Mali e a França volta à ribalta no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Il a d'abord beaucoup été question lors de cette... Foram ainda resolver alguns problemas para poder ter
lugar a esta reunião da MINUSMA e dos direitos humanos no Mali, até que o ministro dos Negócios Estrangeiros conseguisse falar, por último aproveitando a ocasião para recordar que o seu país tinha pedido, no passado dia 15 de agosto, uma reunião de urgência do Conselho de Segurança sobre um ponto bem preciso. As acusações que o seu país fez à França. Uma reunião que não teve lugar 2 meses mais tarde. N'a pas eu lieu 2 mois plus tard. O governo renova o seu pedido de uma reunião específica do Conselho de Segurança que lhe dará a ocasião de apresentar provas concretas de atos de duplicidade, de espionagem e de destabilização pela parte da França ao Mali, incluindo a partilha de informações e de largagem de materiais através de aviões ao proveito de organizações terroristas. Le Mali le répète. O Mali repetiu isso e tem provas do que está a afirmar, mas não os apresentou nesta terça-feira em Nova Iorque. E o embaixador da França, junto às Nações Unidas, retomou a palavra. Reprend la parole. Je regrette profondément. Lamento profundamente as acusações graves e infundadas contra a França de forma repetida pelas autoridades malianas de transição. A França não violou jamais o espaço aéreo maliano. Contesto formalmente toda a violação do caso jurídico bilateral. Houve murmúrios e reações na sala. Antes de acabarem com a reunião, Abdoulaye Wade ripostou e contra-ataca. Diop tend une perche à Paris. Vejo que a França já começou a reagir. Cadê o seu acordo para podermos ter esta sessão? Num curto prazo, o Estado maliano trará à frente do Conselho de Segurança e ao mundo de forma concreta e tangível do que estamos a dizer. Seul l'un des 15 membres du Conseil. Somente os 15 membros do Conselho de Segurança da ONU poderão convocar a tal reunião específica para discutir desses dossiês e a França até então não o fez. Portanto, a Rússia, que é próximo de Bamako, não o fez igualmente. O presidente sul-africano reafirma o apoio aos independentistas do Saara Ocidental. Un tapis rouge et les honneurs militaires, c'est ce qui attendait ce matin. Ontem da manhã, em Pretória, África do Sul. O presidente Cyril Ramaphosa esperava esta manhã o presidente da República Árabe Saharaui, democrático e líder da Frente Polisário. Uma visita do Estado, segundo as palavras do próprio presidente da República da África do Sul, Cyril Ramaphosa, que deu um sinal forte de apoio. A Frente Polisário reclama já há 30 anos um referendo de autodeterminação, que é uma ideia que Marrocos sempre rejeitou, onde controla 80% do território, e a ANC, na África do Sul e no poder, é um dos apoios dos mais constantes, segundo afirmou o responsável do Saara Ocidental. Uma exceção na sua política internacional que sempre cingiu na neutralidade, como neste momento concernente ao conflito russo-ucraniano. Mas tem grandes coisas no coração e isso foi depois do apartheid, a causa palestiniana e a do Saara Ocidental. Ibrahim Ali agradeceu muitas vezes a África do Sul e lançou um grande apelo a outros países africanos e à ONU para tomarem as suas responsabilidades. As Nações Unidas devem justamente se pronunciar sobre a sua recondução de missão no Saara Ocidental, do qual o seu mandato irá terminar neste fim do mês de outubro. A TGB informa que o seu sistema digital foi afetado devido à queda da corrente elétrica. Até o telejornal fica por aqui. Muito obrigada pela sua atenção e até daqui a pouco no Jornal Nacional.